Olá, meus amores. Aqui é a professora de Geografia, professora Bernadette Souza. Vamos para mais uma aula do EducaPE, do sétimo ano de ensino fundamental. Hoje será a nossa aula 12, que a gente tem um tema, mercantilismo e capitalismo. Vamos saber o que é um, o que é outro, esses dois sistemas? Vamos? Então, bora junto, porque aqui vocês vão aprender compreender os conceitos do imperialismo, neocolonialismo, que são as práticas relacionadas à expansão do capitalismo a partir do século XIX, meus amores. Ainda vou tentar explicar para vocês as razões que levam as potências capitalistas a adotar essa nova política imperialista e neocolonialista no período em questão, que é o século XIX. A gente ainda vai ver juntos as principais características do imperialismo neocolonialista praticado pelas grandes potências capitalistas na África, na Ásia e na Oceania, entre o século XIX e o século XX. Vamos juntos? A primeira charge, vamos fazer uma reflexão, faça essa leitura de imagem aí, rapidinho, meus amores. Olha os slides e veja o que vocês estão tentando entender aí. Bom, um senhor carregando seus sacos e sacos de dólares, de um lado, na pontinha, não esqueci o nome disso aqui, e ao outro lado da prancha, um monte de gente, maior agonia, maior tumulto. Significa o quê? Então, a população maior sendo administrada, sendo comercializada, trabalhando com poucos, onde é o detentores do poder, do dinheiro, certo? Então, isso é o que significa capitalismo hoje, mas nessas várias indústrias, vários países, houve nações industrializadas que foi dominada por elas, que eram a Inglaterra, a França, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, o Japão, Estados Unidos e a Rússia. Então, esses foram os domínios das vastas áreas do planeta com nações industrializadas, certo? Então, por quê, professora? Porque isso se dá o nome de imperialismo. Ela é utilizada para referir às práticas políticas que uma nação buscava promover com a expansão territorial, econômica e cultural sobre uma outra nação, certo? Então, a utilização da palavra imperialismo pode ocorrer em vários contextos atuais, como um país resolver intervir militarmente no outro e, com isso, ser mais superior do que o outro, tá? Colonialismo, professora, já é outra coisa. Ele é uma prática na qual um território exerce domínio político, cultural ou religioso sobre outro grupo, outro povo, outra nação. Então, esse controle, meus anjos, ele é exercido por meio de uma potência ou de uma força política militar externa que deseja explorar, manter ou expandir todo o seu território. Então, coloquei outra charge aí, o bolo aí em si, em questão, é o continente africano, que a Rússia, a Alemanha, a Inglaterra, todos queriam um pedacinho, uma fatia da África, um pedacinho do Egito, um pedacinho de Camarões, um pedacinho do Congo, da Líbia, da África do Sul, enfim. Cada um desses países industrializados, essas grandes potências, ela queria o território da África. E reflita essa outra imagem aí, o tio Sam, Estados Unidos. E ela queria barganhar, pegar todos os outros também países, né? É complicado, mas isso em si é um menor, um único querendo abarcar vários outros países, outros estados. Então, você refletiu que esse processo de expansão das grandes potências industrializadas buscava ter colônias e áreas de exploração econômica impulsionada pelo interesse do capital financeiro e industrial, tudo isso a partir da metade do século XIX. Tá certo, meus amores? Bom, qual era o contexto da época, professora, que estava acontecendo tudo isso? Bom, estava acontecendo a Revolução Industrial, que com ela trouxe a urbanização, porque para ter a Revolução Industrial você vai precisar de pessoas próximas, lugares. Então, estava urbanizando vias, comunicação, estava tendo transporte. E com isso, houve o êxodo rural, que seria
A turma do rural saindo para a urbana. E com isso apareceu as primeiras periferias. E quem é que estava no poder, que estava mandando, desmandando? A burguesia ao poder. Gerando também com isso a Revolução Francesa, que era burguesia de um lado, proletário de outro, até chegar ao sistema capitalismo monopolista. Tá certo, meus amores? Isso era o contexto que estava tendo o imperialismo e o colonialismo, tá? Na história. Aí aparece o capitalismo. Reflita aí. O globo sendo queimado numa grande caldeira de uma fábrica, o senhor fumando na sua casa, na sua cadeira, que tem o cifrão do dólar, né? E com isso, o que significava? Que poucas potências estavam dominando o mundo. A maioria dos outros países estava sendo abaixo dessa grande potência aí. Então, vamos lá. Na Revolução Industrial, aconteceu 3 fases. A primeira, de 1750 a 1860, foi a Inglaterra, que ela é pioneira, então ela tinha todo o processo aparato para se expandir com a indústria têxtil e máquina a vapor. Já na segunda fase, 1860 a 1900, passou agora para a Europa, América e a Ásia, com o sistema do Fordismo, no Japão, o sistema Toyotismo. E com ela veio as inovações tecnológicas, que foi o aço, a eletricidade, o petróleo e as telecomunicações. A última fase, a terceira fase, foi os meados do século XX até agora, que é a revolução tecnológica em si, que veio com a robótica, a engenharia genética e a microeletrônica. Então, veja aí no slide as 3 fases e com isso se deu a Revolução Industrial. Mas quais foram os fatores, meus amores, responsáveis para ter essa Revolução Industrial? A primeira, a segunda e a de hoje, que é a terceira, tá? Na segunda revolução, porque teve a primeira, né? A gente estava buscando já matéria-prima, uma forte aceleração industrial por causa da primeira. Depois teve grandes descobertas aplicadas a transportes e comunicações, que foi um grande achado para impulsionar essa revolução industrial, para escoar seus produtos, para poder vender e comercializar, precisava desses 2, transporte e comunicações. Ainda havia o sistema do capitalismo em si, que estava aparecendo, então estava sendo as trocas, as moedas, o comércio, enfim, estava melhorando bastante o desenvolvimento do capitalismo. A fabricação do aço, em 1856, expandiu em muitos outros setores, aproveitando ainda o petróleo e seus derivados. E principais potências dessa segunda fase da evolução era a Inglaterra, porque era pioneira, e logo em seguida veio a França. Justificativa para implantar esse imperialismo seria ideias racistas do século XIX, uma missão civilizadora, ou seja, o dever dos europeus de levar o progresso aos bons costumes para a África e a Ásia. Olha, que furada, nada de bons costumes. Júlio Ferry, ele fez que as raças superiores, olha, ele se tornou como raça superior, têm o direito perante as raças inferiores, há para eles um direito, porque há um dever para elas. Então, as raças superiores têm o dever de civilizar as inferiores, de dar os bons costumes para a África e a Ásia. Quem determinou que ela seria raças inferiores? E as maiorias, que era a Inglaterra e a França e as outras, seria os bons costumes, fazer essa missão civilizadora para elas. Quem? Isso foi eles, os brancos, que fez a justificativa para impor, para colocar o imperialismo mediante a África, a Oceania e a Ásia. Então, qual foram, além dessas duas, mais outros fatores? Bom, foi a busca de matéria-prima, foi a busca da mão de obra barata que fez alavancar a produção industrial. Além de ter um mercado consumidor, meus anjos, que era necessário a aquisição da matéria-prima e a mão de obra, como ferro, petróleo, para a produção fabril, né? E depois a força de trabalho para o sistema de produção. Com isso, os trabalhadores africanos e os asiáticos eram requisitados para esse trabalho, pois a mão de obra deles, desses países, era de menor custo para essas empresas. E, além disso, todo o desenvolvimento das indústrias buscava sempre o quê? Gastar bem menos no seu sistema de produção para poder ganhar, lucrar mais com a comercialização desses produtos. Sabido eles, não? Pronto. Essa missão civilizadora que a gente comentou no outro slide,
Principalmente, Spencer, ele dizia que havia um darwinismo social, que seria assumir o fardo do homem branco, enviar os melhores vossos filhos, condenar os vossos filhos ao exílio e para que sejam servidores dos seus cativos. Rudyard Kipling. Ou seja, gente, essa civilizadora, uma das justificativas, foi o darwinismo social, porque ficou para o homem branco tentar melhorar os filhos inferiores, né, que estavam no exílio, precisava procurar esse trabalho para esses servidores para se tornarem seus cativos. Vê que coisa, né? Sei não. E os principais impérios coloniais no século XIX foram as duas grandes colônias, que eram as inglesas, e a outra parte ficaram para as colônias francesas, porque esses dois países eram o grande detentor da Revolução Industrial e outra Revolução Francesa. Então, eles tinham direito, tinham direito e tinham poder de barganhar quase todas as colônias e dividir entre si. Você sabia, meus amores, que para arrefecer os ânimos da corrida imperialistas, as grandes potências europeias, eles se reuniram numa conferência em Berlim em fevereiro de 1885. Para quê? Para restabelecer regras de ocupação do continente africano. O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer regras para que cada um possa bacanhar esse bolo chamado continente africano? Nessas conferências foram outras medidas tomadas também, como a livre navegação e comércio na bacia do Congo, direito de uma nação europeia de ocupar um território africano mediante a comunicação às demais nações, reconhecimento do Estado Livre do Congo como propriedade de Leopoldo II da Bélgica. É assim, é? Pois é, meus amores, naquela época era assim. E direitos especiais dos missionários europeus no território africano. Então, ele tinha todos os direitos, quando chegasse ao território, de muitas coisas ser deles. Ou seja, você invade o país do outro, se torna dono do país do outro e ainda acha que tem direitos nesse país do outro. Absurdo, né? E esses absurdos ainda foram mais além, porque dessas atrocidades que fizeram lá na Bélgica, teve uma pior de todas, que ficou perpetrada em 1885 a 1908. No Estado Livre do Congo, que hoje é a atual República Democrática do Congo, naquela época havia uma colônia sob o domínio pessoal do rei Leopoldo II, da Bélgica. Gente, ele fez tanta atrocidade, cada coisa que, sinceramente, ficava associada às políticas laborais usadas para coletar borracha natural para exportação, envolvendo mutilações e fuzilamento de pessoas. Absurdo, né? E, além disso, ainda existiam enfermidades epidêmicas, que a fome e a queda na taxa de natalidade, causada por todas essas disrupções e atrocidades, ainda contribuiu para um declínio acentuado na produção congolesa, estimada a cerca de 15 milhões de pessoas. Vê só, gente. Vítimas das atrocidades belgas no Congo. Pessoas mutiladas, sem mãos, sem pés, sem braços. Então, era horrível, gente. Principalmente sem mãos. Por causa da maquinária, por causa que se fizesse alguma coisa errada, cortava as mãos. O castigo. Era absurdo. E qual foi a resposta? Foi a resistência. Vários povos africanos resistiram à ocupação. Na África do Sul, houve a Guerra dos Boeres, paz assassinada apenas em 1902. Houve ainda a rebelião Ashanti, que era a Costa do Ouro, atual Gana. Ainda em 1890 a 1900, houve uma revolta contra o domínio britânico, tá? Tudo isso fazia parte de resistir a esse domínio britânico, francês e de outras grandes potências. O imperialismo britânico na Índia tinha ainda a revolta dos Cipaios, que houve em 1857 a 1858. Teve ainda uma guerra, uma revolta de britânicos versus indianos, tá? E ainda teve Companhia Inglesa das Índias Orientais, empresa britânica que controlava todo o mercado de tecido europeu. O que fazia as colônias? Quais os problemas das colônias? Bom, a Bélgica, Itália, Inglaterra, Portugal, França, Alemanha, Espanha e os países independentes, eles ficaram todos com esses aí. Porque quais problemas fronteiras artificiais acarretaram para os povos africanos em seus domínios territoriais? Esses todos aí, meus amores, que eu acabei de falar, tá? Então, a economia. Os países imperialistas exportavam excedentes como do capital de territórios coloniais.
Havia exploração, domínio de mercados produtores, de matérias-primas para as indústrias, ainda havia uma expansão de novos mercados consumidores, havia aquela corrida expansionista, buscou muitos pontos geográficos estratégicos no processo da divisão territorial. É claro, Inglaterra queria o ponto melhor para comercializar, então queria um território que pudesse facilitar o transporte, as comunicações, a França, como a Alemanha, o Japão. Então, todos eles estavam correndo para expandir os seus pontos geográficos, para ser ponto estratégico na produção da divisão do território, tá certo? Aí, as pessoas, os africanos, carregando sacos e sacas mais de café ou de açúcar, ou seja, para eles ficaram a mão de obra barata e quase muitos deles escravos. Aqui a nossa economia brasileira, lembra que no Nordeste, muitos engenhos, aqui mesmo como se fosse um moedor, né, da cana-de-açúcar, para sair açúcar, para sair enfim. Esses produtos eram tudo manuais e era tudo através de trabalho escravos. E na Índia, gente, cobiçada pelas grandes potências, das grandes navegações, ainda sofrer várias interferências da coroa britânica ao longo do século XVII. Seja por meio de conflitos, de alianças, marajás ou nababos, que eram príncipes governantes. Os ingleses ainda, gente, eles foram ocupados áreas na Índia até transformar uma boa parte do território hindu em um protetorado britânico, gente. E uma dessas estratégias para tornar a Índia como mercado consumidor de tecidos ingleses foi taxar a produção local, forçando uma alta de preços dos tecidos indianos. E outro ponto de interesse ainda que os ingleses tinham sobre a Índia e a sua produção de algodão, porque transformou o país todo um fornecedor de matérias-primas e o consumidor das manufaturas. Então, a soma desses fatores levou à falência de diversas empresas indianas. E a queda da produção de alimentos gerou ainda mais desemprego e a fome, que na segunda metade do século XIX ceifou vida de mais de 15 milhões de indianos, gente. É absurdo, né? Uma nação agir dessa forma para uma grande e outra nação. China, produtora de seda, porcelana e chá, que os britânicos compravam muito, toneladas e mais toneladas, em 1830, itens que alcançavam bons preços no mercado europeu, então não mostrava interesse nos produtos europeus. Apenas um único produto particular que parecia o despertar o interesse aos chineses. Era quem? O ópio, gente. Era uma substância entorpecente, altamente viciante, extraída da pampola e que causa dependência química em seus usuários. Porque os comerciantes britânicos traficavam ilegalmente para a China, auferindo, assim, grandes lucros e aumentando o volume de comércio no seu geral. O governo de Pequim resolveu proibir esse tráfico, tá, do ópio, o que levou a coroa britânica a lançar a mão da sua força militar. Atenção, gente, o imperialismo norte-americano se refere à forte influência dos Estados Unidos na América nos aspectos culturais, político, econômico e muitas partes do mundo, principalmente no final do século XIX, com o fim da Guerra Mexicano-Americana. Essa foi uma forte influência, começou com uma política expansionista de Theodore Roosevelt e por ser vista com grande quantidade de referências culturais, empresas e capitais norte-americanos presentes no mundo, tá, meus amores? E houve um pacto no século, que havia um pacto no século XVI, que a dominação integral de uma colônia pela metrópole constituía uma das características de mercantilismo, não foi? Esse era denominado pacto colonial. Ela consistia em um grande conjunto de regras, acordos firmados entre a metrópole e as colônias, que tinha como objetivo de quê? Assegurar a exclusividade dos lucros de produção colonial e ainda seria retido tão somente a sua metrópole de origem. Então ficou conhecida assim, gente, uma política como exclusivo metropolitano ou exclusivo colonial. A colônia, resumindo, a metrópole proibia praticamente que a sua colônia produzisse alguma coisa por si só. Tudo era produzido e gerado para a metrópole. Certo, meus amores? Associando assim um pacto colonial, que foi a acumulação de metais preciosos e moedas de ouro e prata, para que com isso garantisse à metrópole uma valorização da sua economia e do seu estado. Esse trechinho ficou conhecido como metalismo. Metalismo.
A Espanha, por ter encontrado ouro e prata com a maior facilidade, ela passou a dominar o acúmulo de metais na época e ainda atrair investidores de outras metrópoles, como a portuguesa e a inglesa. Se ligue, tá? Época do metalismo, dentro do Pacto Colonial. Ainda somando todas essas características do Pacto Colonial, ainda buscava pela balança comercial favorável a metrópole, o que implicava muito a política do protecionalismo, que acontecia uma criação de dificuldades para a entrada de produtos na metrópole que processasse a outros reinos. Isso garantia-se um monopólio de venda do produto que era trabalhado a partir da exploração das colônias. Eles não são nada besta, né? Essa medida de protecionismo, eles favoreciam geralmente sempre o monopólio da metrópole, meus amores, e podia cada vez mais explorar as colônias, mas não abria espaço para as outras. Está aí o Pacto Colonial, né? O rei todo-poderoso, a metrópole, a colônia cada vez menos e a metrópole cada vez mais rica. Certo, meus amores? O que vocês acharam do nosso tema de hoje? Ficaram ligados? Imperialismo, neocolonialismo, pacto colonial, mercantilismo, capitalismo, balança comercial, tudo novo, mas espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, tá? E que com isso eu espero vocês na nossa próxima aula. Fique com Deus, um grande beijo, tchau.